Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Mel Ferraz. Hoje eu estou com uma companhia ilustre por aqui para a gente conversar sobre o curso dela, que é a Arte das Histórias, que vai acontecer nesse mês e também mais para frente, quem perder nos dias aí que vão acontecer, a gente já vai falar sobre isso. É um curso que vai ficar gravado, enfim. Hoje nós estamos aqui com a Lívia Piccolo, que muitos de vocês conhecem por conta do canal da Antofágica, porque ela trabalha, né, para o canal da Antofágica, criando aquele conteúdo maravilhoso. Eu não sei vocês, provavelmente sim, mas assim como eu, muitos de vocês se empolgam com esse conteúdo. Eu fico sempre lá maratonando e esperando os vídeos virem ao ar, mas eu também conheço a Lívia já há muitos anos, porque ela já cria conteúdo para a internet, já tem assim anos. Então, desde o livro Gran que eu conheço ela, e é um prazer estar aqui com ela, é um prazer estar aqui com você, Lívia, porque a gente já criou conteúdo juntos, eu conheço o seu trabalho e é realmente assim um prazer poder tê-la aqui para compartilhar um pouquinho da sua visão sobre a arte das histórias. Então, obrigada por estar aqui. Vai ser um conteúdo muito gostoso de criar com você hoje. Mel, obrigada a você. Eu te adoro, eu adoro seu conteúdo. Eu estou na maior alegria aqui de conversar de novo com você. E obrigada pela apresentação tão carinhosa, viu, Mel? Obrigada pela generosidade. É isso. Falando em apresentação, eu vou ler um pouquinho da bio dela, para vocês só sentirem o drama da maravilhosidade que é. Ela é roteirista, redatora e dramaturga, tem graduação e mestrado na Escola de Comunicações e Artes da USP e mais de 10 anos de experiências ministrando aulas de dramaturgia, história do teatro e literatura. Escreveu peças de teatro, roteiros de curta-metragem e fez pesquisas criativas diversas. Então, atualmente, ela produz conteúdo para o canal da editora Antofágica, onde apresenta discussões sobre literatura, cinema e narrativas de ficção, que é basicamente o que a gente vai falar hoje aqui também, e sobre o que você vai apresentar bastante no seu curso, né, Lívia? Então, assim, vocês já sentiram o negócio, né? Que estamos em boas mãos, porque, aliás, tava até comentando com ela aqui antes de a gente começar a gravação, eu tô muito ansiosa por essas aulas, né? Por esse curso. E aí, Li, eu quero conversar com você sobre uma questão que você sempre comenta, assim, eu já vi você falando algumas vezes, que eu acho sensacional, que é a referência ao Antônio Cândido, esse grande crítico teórico da literatura, né? E que no seu texto Direito à Literatura, se não me engano é esse o título, ele comenta sobre as pessoas, na verdade, o ser humano sempre ter precisado do exercício da imaginação, sempre. Então, se você for pensar no homem lá das cavernas, né, com as pinturas rupestres também, com tudo, na verdade, a questão do mito lá na Grécia Antiga, sempre foi uma questão de necessidade até mesmo, de você ter esse exercício criativo no seu dia a dia. Eu penso muito nisso porque, assim como você vai comentar no seu curso, né, as pessoas, elas gostam não apenas de livros. Aqui nós estamos entre leitores, nós somos leitoras, né? Mas nós também gostamos muito de filmes, né? Algumas pessoas gostam muito de jogar videogames, de games. E tudo isso tem uma base nas histórias, né? Tudo isso tem uma base na imaginação do ser humano. E eu gosto muito dessa ideia que o Antônio Cândido coloca pra gente justamente por conta disso, porque todos nós, até mesmo aquelas pessoas que se dizem não leitoras, né, que não vão lá e leem livros regularmente, até essas pessoas têm essa necessidade de ir até aquele exercício criativo, até aquelas histórias que tanto mexem com a gente. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa referência para você, que é o Antônio Cândido e esse texto. Ah, Mel, eu acho esse texto muito inspirador, assim, o Antônio Cândido como um todo é uma figura muito inspiradora, né? Ele tem esse jeito acessível, né, também de trazer esses conceitos complexos, de trazer essas discussões tão importantes e ao mesmo tempo com sensibilidade. Então, ele por si só é uma figura inspiradora e esse texto especificamente, eu acho ele lindo porque ele, para mim, ele vai no coração, assim, da questão, que é a ficção ajuda a gente a viver. Por que a gente tem necessidade das histórias, né? Porque elas ajudam a gente a dar sentido para nossa própria vida. Então é uma via de mão dupla. A gente procura a ficção para entender a nossa vida e a partir do que a gente vive, a gente vai lendo melhor a ficção também, ou vai se relacionando melhor com a ficção.
Eu acho que a ficção é como um oxigênio, a gente realmente, como espécie, precisa dela. E ela não vai desaparecer, ela se transforma ao longo do tempo, né? Então você vê que teve períodos históricos em que uma forma teve mais destaque para uma determinada cultura. Como a poesia, né? Por exemplo, com epopeias. Épica, exatamente. Teve a poesia épica, depois teve a tragédia grega, aí, né, você tem o período medieval com outras formas, aí o século XIX, o processo de industrialização, enfim, estou dando um apanhadão aqui bem sintético. O século XXI com as tecnologias. Então a ficção, ela não morre, ela vai se transformando a cada época, né? E me interessa pensar isso, como que a ficção ajuda a gente a viver, que o papel que ela cumpre nas nossas vidas e como que entender o passado, as histórias do passado e as histórias contemporâneas, também esse duplo olhar do passado e do presente faz a gente entender como que a ficção funciona e o que permanece igual e o que se transforma. Então eu acho fundamental essa ideia do Antônio Cândido. Até porque fala muito da gente, né? É um reflexo também, o que a gente vê na ficção é a arte imitando a vida, vamos dizer assim, né? A famosa frase. A arte imitando a vida, então nada mais do que significa do que nós próprios, né? É como se a gente se visse também nessas histórias, elas ganhassem uma dimensão da identificação, até mesmo muitas vezes isso acontece, né, de nos identificarmos com as histórias que a gente lê, que a gente assiste, que a gente até mesmo joga. Então é muito bonita essa ideia realmente, e compreender como que isso se dá e como é um pouco de até mesmo sair do papel do só que recebe. A gente pensar um pouquinho melhor como que funciona. Eu sou muito curiosa, eu vejo que muitos leitores são muito curiosos para entender, por exemplo, como que se dá o processo de publicação de um livro, que também passa pela etapa da escrita da história, né? Então, eu acho isso muito legal, assim, e eu gosto muito de perceber isso também no seu conteúdo lá no canal da Antofágica, porque eu acho que tem roteiros maravilhosos. Você nunca falou, ou pelo menos eu nunca vi você falando sobre os roteiros que você cria para os vídeos lá do canal da Antofágica, e também que você já criava antes. Mas eu, como criadora de conteúdo, eu percebo muito que tem uma base ali por trás, assim, é muito vasta, né? E que eu imagino que você pare por muito tempo sobre aquele roteiro, ou sobre a ideia, né, do que você vai construir ali naquele vídeo, ou, né, em outros conteúdos, tudo. O que eu quero dizer com isso, né? Ou o que eu quero perguntar com isso? Porque hoje a gente cria muito conteúdo para a internet, mesmo que você não seja um booktuber, por exemplo, né? Você tem um perfil no Instagram, você tem um perfil no TikTok, ou até mesmo se você tiver um canal aqui no YouTube, seja para falar de livros ou de outras histórias, games, enfim. Mas, por exemplo, falando sobre livros, né? Por isso que eu enxergo muito isso, desse trabalho por trás dos vídeos, do conteúdo que você cria. Como que estudar as histórias, né, pode fazer com que a gente consiga roteirizar um conteúdo sobre elas, que fale sobre elas melhor? Porque eu acho que muito da bagagem que você tem te ajuda para a construção desses vídeos, que são incríveis. E eu repito aqui, né, eu faço até recomendação para a galera assistir o seu trabalho aqui no YouTube, porque é muito legal mesmo. Você fica empolgado, né? Eu tô falando assim, nós, no geral, que te assistimos. A gente fica empolgado porque você sabe conduzir ali a narrativa, a sua narrativa, que acaba sendo isso também, né? O que você constrói ali, como que você vai falar. Mel, eu acho assim que estudar as histórias ajuda de muitas formas, assim, algumas bem diretas, outras mais indiretas. Por exemplo, um jeito bem direto é entender a estrutura de 3 atos, que é uma estrutura, digamos assim, o degrau zero da arte narrativa, que surgiu lá atrás, e que, assim, de forma bem sintética, explica que quando você vai apresentar, seja uma ideia ou uma história ficcional, você tem momentos ali diferentes. Então, você tem um início, uma apresentação, uma introdução, você tem um desenvolvimento, um clímax, uma tensão e uma conclusão. Então, assim, quando a gente está fazendo um roteiro para YouTube, como criador de conteúdo, não é um roteiro de ficção, mas a gente pode pensar nesse movimento.
percebe? Sim. Eu vou introduzir aqui o que eu vou falar, eu vou tentar criar uma tensão, vou desenvolver e vou concluir. Então, eu acho assim, que estudar a estrutura narrativa dá clareza pra gente, assim, dá uma clareza mental e de ferramenta mesmo que ajuda na hora de estruturar o conteúdo. E de modo mais indireto, ela assim, ajuda de mil maneiras, desde aumentar o seu repertório cultural, aumentar as suas referências, te fazer entrar em contato com diferentes linguagens, aumentar o vocabulário, sei lá, mil coisas, assim. Então, eu acho que estudar a estrutura narrativa é incrível. Eu digo isso no curso, acho que ajuda todo mundo, sabe? Não só quem quer trabalhar com ficção, mas quem trabalha com conteúdo e também quem trabalha, sei lá, em outras áreas. Porque, no final das contas, a gente está falando sobre comunicação, a gente está falando sobre saber estruturar alguma coisa que você quer que o outro receba. Então, eu acho que a análise narrativa é bom para todo mundo. Sim, eu ia falar isso também, que não apenas para quem trabalha, né, com criação de conteúdo ou com ficção diretamente. E eu ia te perguntar sobre uma coisa que muito me toca, que eu estava até contando para você já, que é a questão do narrador. Quem me acompanha aqui no Literatura, você sabe que eu amo narradores. Eu amo acompanhar, ver o que ele pode tramar, o que ele não pode tramar, se ele é confiável, se ele não é confiável. O que significa, para mim, enquanto uma leitora que está experienciando aquela história, entender esse narrador e ter na mente que ele é confiável ou que ele não é confiável. O que significa isso? O que eu posso esperar com isso? Então, eu queria perguntar um pouquinho para você sobre a sua abordagem, inclusive no curso, a respeito dessa instância, que é o narrador, né? Porque é muito importante, a gente recebe aquela história através da narrativa. Então, como que a gente pode se portar diante disso, diante também, assim, de uma postura mais de tentar entender, sabe? Quem claro. que é essa instância? O que ela pode nos trazer? Eu sou muito apaixonada pela questão do narrador também, porque uma mesma história, né, os mesmíssimos eventos contados por uma voz narrativa X ou Y muda completamente, né, a nossa percepção. Então, assim, historicamente, acho que até você deve saber isso, estudou isso, claro, se tinha a ideia de que o narrador em terceira pessoa era mais confiável, era mais, por ser distanciado, ele teria mais domínio da história e poderia contar ela de forma imparcial, e que a primeira voz, a primeira pessoa seria mais, não sei se vou confiar em tudo aqui que essa pessoa está falando. Mas depois outras perspectivas surgiram, né? Será que a terceira pessoa é assim tão confiável? Será que tem como... Existe esse ponto de vista isento sobre as coisas? Não é tudo uma perspectiva sempre? A gente não está sempre posicionado, mesmo o narrador, né, em determinado Sim. lugar que, enfim, condiciona o nosso olhar, a nossa percepção. Então, falar sobre narrador, eu acho que é falar sobre a matéria mesmo da literatura, né? Por isso que tantos escritores dizem que eles sentem que o projeto deles, de um novo livro, ganha forma mesmo quando eles decidem a voz narrativa. Ah, tá, agora eu entendi. Eu vou contar essa história na terceira pessoa. Ou eu vou contar na primeira pessoa. Às vezes muda muito, assim, já começou com uma voz narrativa, aí no meio pensa assim, não, eu acho que essa história vai dar certo na outra voz, aí muda. Essa mudança de uma Exato. Voz narrativa para outra causa, assim, causa um caos. Basicamente é isso, porque eu já vi vários colegas ou vários escritores também que me contaram que fizeram essa mudança no meio da escrita do livro e que foi realmente muito conturbado porque muita coisa mudou ali, né? Pra gente ver essa potência do narrador mesmo. Sim, sim. E aí tem uma aula que eu vou falar, né, do surgimento do romance, que é, por exemplo, com o Flaubert, né, o autor do Madame Bovary, ele ficou conhecido como esse autor que faz essa voz narrativa justíssima, assim, que quer contar exatamente, o que pretende contar exatamente como as coisas aconteceram, por isso que ele procura o adjetivo perfeito, a formulação perfeita, o distanciamento exemplar, né? Acho importante, assim, trazer esses nomes que são paradigmáticos, né? São as referências quando a gente está falando de voz narrativa, assim como, por exemplo, a Virgínia, no Fluxo de Consciência, enfim, tem esses autores que
a gente precisa passar por eles quando a gente está falando de voz narrativa, né? De mudanças no modo de narrar. Eu vou confessar para você que eu até tenho um parênteses aqui. Eu venho descobrindo que eu gosto mais dos livros em primeira pessoa. Ah, é? Sempre. É. Sabe que eu ainda não sei definir? Porque eu gosto muito do fluxo da consciência, né? E aí a gente pode pensar no monólogo interior. E aí que nisso eu já vi livros em primeira e em terceira pessoa, mas assim, é mais em terceira pessoa. Então eu tendo a gostar mais da terceira pessoa. Só que eu não sei, sabe? Eu fico nessa, assim, tem possibilidades, e aí eu nunca consigo definir. Mas desculpa, você ia falar alguma coisa de ter pensado mas nisso. na verdade é isso mesmo. Eu acho que eu nunca consigo definir. Talvez eu esteja numa fase mais É verdade. pessoa. Pode ser. Porque essas perguntas são tão difíceis pra gente que ama literatura e ama livros, né? Eu tenho a impressão que não existe uma resposta definitiva. Não Ela é? muda. É uma boa narrativa construída, me pega e já era. Sendo em primeira e terceira, eu sempre respondo isso, assim. Eu não sei, até hoje eu não sei definir se eu prefiro um livro em primeira ou em terceira pessoa. Eu fico muito... A primeira pessoa, pra mim, me passa uma coisa mais quente, assim, sabe, Mel? É uma coisa... É como se eu tivesse... É de maior proximidade, né? É de maior proximidade. Ela me puxa mais pra tudo que tá sendo narrado, assim. Tem razão. Eu cheguei nessa conclusão pensando, nossa, quais foram os livros que me marcaram muito nos últimos tempos? Por exemplo, eu li 3 vezes A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Não sei se você já leu. Não, eu quero muito. Curto, em primeira pessoa, mas assim, aquilo é tão vertiginoso. E pra mim, a força daquela história está também por conta da primeira pessoa. Se ela fosse em terceira pessoa, não seria a mesma coisa, eu acho. A filha... Essa dúvida no ar. A Filha Perdida é que ela vai pra praia? Isso. Ah, eu li sim, eu li esse, sim. É que eu não li o outro breve dela. Na época eu tava em dúvida em qual eu lia, mas foi esse sim que eu li. Gostei bastante. Isso, esse. Nossa, isso daí é um soco no estômago. Justamente por conta dessa... É por conta dessa proximidade, né? Com ela, com a sua vivência, com a sua perspectiva, com toda a sua angústia. Você realmente tá muito perto ali dela, né? Você tá quase assim, como dentro da pessoa mesmo. Enfim, não sei também, essas perguntas eu não tenho resposta para elas, sabe? Mas eu gosto de estudar a primeira pessoa, a terceira pessoa, confiável, não confiável, a segunda pessoa, enfim. Pra tentar entender o que tá acontecendo ali, né? O que tá acontecendo até mesmo comigo. Por que eu sinto essa proximidade com esse narrador em primeira pessoa nesse tipo de história, né? No caso da Helena Ferrante, por que eu sinto essa proximidade? Porque eu quase chego a sentir esse impacto todo, essa onda que vem com todas as coisas que a personagem da Helena Ferrante sente e que são tão ruins para ela, muitas vezes, né? Por que eu sinto junto do personagem? E aí eu vou te fazer uma outra pergunta, que eu gosto muito do narrador, você também gosta muito da instância narrativa, mas eu já vi você falando também que gosta muito de personagens, gosta muito de pensá-los, tudo. Me conta um pouquinho disso, me conta um pouquinho como que é essa questão de leitora e também de pessoa que estuda literatura, né? Com os personagens em si, porque narrativa é uma coisa que nos pega, mas personagem também tem uns ou outros, porque às vezes tem livros que a gente não gosta por conta do personagem, e eu fico, meu Deus, como que isso é possível, sabe? Eu caí nesse conto. Porque aí, né, isso acontece. Eu sempre, muitas vezes eu falo, não vão nessa, assim, porque às vezes o personagem é odioso, né? Que você olha assim, não tem como gostar. É pra te causar ranço mesmo. Mas tá lá, gente, né, sentindo esse ranço que é a proposta do livro, mas não gostando do livro por conta disso. E é muito engraçado, porque às vezes o livro é muito bom justamente porque ele nos proporciona, né, nos faz sentir esse ranço que estava lá na ideia inicial do livro, né? Exatamente, Eu acho que o meu gosto, assim, por personagem vem também porque eu me formei em artes cênicas, né, Mel? Então, quando eu trabalhei, assim, durante um tempo como atriz, fiz algumas peças, a gente mergulha muito fundo no personagem, né? Tenta entender mesmo a psicologia do personagem, quem é o personagem, a sua força, a sua fraqueza, o que tá no subtexto, né, do que ele diz. Porque numa peça teatral tem lá o texto, as falas, e o ator tem que sempre pensar no subtexto, como ele vai interpretar essas falas. Então, acho que o meu gosto por personagem vem um pouco também dessa formação em artes cênicas. E eu penso muito assim, né, nessa linha que você apresentou. A literatura não tem que mostrar só personagens heróicos, sabe,
com sentimentos nobres, com sentimentos bonitos, agradáveis, né? agradáveis. Bonzinhos. Pelo contrário, o romance, inclusive a forma do romance, ela tem ali no seu surgimento essa vontade de mostrar a diversidade da experiência humana. E a experiência humana passa por sentimentos perturbadores, por maldade, por, né, assim, emoções que não são nem um pouco virtuosas. Então acho que faz parte da experiência literária também a gente sentir raiva dos personagens. Sim. Falar, meu Deus, esse crápula, essa dissimulada. Eu acho que faz parte, né? E é muito desafiador construir um bom personagem, né? Quando eu vejo, assim, as entrevistas dos autores, dos escritores, dos roteiristas, é o maior desafio. Eu imagino. Porque pra você cair no clichê, no estereótipo ou no maniqueísmo... É fácil. É muito fácil. Então, a arte de construir um bom personagem, onde você mostra a sombra dele, ao mesmo tempo que você mostra a vulnerabilidade, você mostra a fragilidade, você mostra essas várias facetas do ser humano... eu acho assim também fascinante. Eu gosto muito de pensar isso porque às vezes a pessoa que não gosta do livro porque não gostou do personagem, não gostou, por exemplo, da conduta dele, né? Imaginando esse personagem como uma pessoa, porque às vezes a gente pensa que é uma pessoa, a gente fala do personagem como se fosse uma pessoa, quando na verdade Sim. Não é, né? Mas aí falando da ação, não é nem da construção do personagem, porque eu achei uma construção fraca, não. É porque ela não gostou daquilo que ele faz. E aí eu fico pensando, mas não é justamente isso que é demais de você ver, de você sentir ou ter como experiência na leitura de um livro? Mas eu acho que isso é muito particular, né? Já me acontece até hoje de eu não gostar de alguns livros, porque eu não gostei do personagem, do que ele me fez sentir, mesmo sabendo, tendo consciência de que aquele personagem está muito bem construído. Justamente por isso me provoca essas coisas ruins. Tem um filme... Ele ganhou, eu acho que um Oscar, que é o The Square. Não sei se você já assistiu. Ele é norueguês, finlandês, algo assim. E ele fala sobre a arte e fala sobre o nosso papel de espectador ou de quem visualiza e tem experiência com a arte. E ele foi, eu tenho certeza disso, de tão bom que ele foi um filme que muito mexeu comigo no sentido de me deixar com raiva de estar assistindo. Eu saí ali totalmente perturbada, incomodada. Se alguém me falar assim, vamos rever? Jamais vou. Mas eu tenho consciência de que eu não gostei do filme justamente porque ele me proporcionou essa experiência de não gostar dele, sabe? Sim. E que isso aconteceu porque ele é bom, ele fez isso acontecer. E não é simples você ter algo já premeditado e conseguir proporcionar isso para o seu espectador dessa forma. Eu não sei se eu consegui passar assim, para as pessoas que assistiram The Square também. Aliás, quem estiver assistindo, se você já viu The Square, o filme, comente aqui embaixo se você também passou por isso, se você se sentiu raivoso no meio do filme, né, incomodado. Porque eu indico, viu, Li? Eu indico porque ele vai abordar a arte e a nossa conexão com ela. Então, é um filme muito interessante, mas me fez pensar também nisso. Veja, né? Eu estava assistindo um filme de uma experiência cinematográfica e eu também pude pensar na minha experiência com os livros, com a literatura. Mas aí, Li, você estava comentando sobre referências, você comentou até sobre Flaubert. E aí eu queria te perguntar um pouquinho sobre as referências que você vai trazer para o curso, que você vai abordar nas aulas, né? Tanto os livros, quanto os filmes, e até mesmo os teóricos. Se você puder só pincelar, assim, para o pessoal ter uma noção. Eu já li lá a ementa tipo ementa, né? Eu já li o que você vai trazer em cada aula, mas eu gostaria que você contasse um pouquinho para o pessoal também se empolgar, assim como eu estou empolgada. Claro. Como a minha ideia é fazer esse grande passeio, né, pela história das histórias e falar de estrutura narrativa em diferentes períodos, eu vou começar lá na Grécia Antiga, então eu vou falar um pouco da forma da tragédia grega, vou falar rapidamente da Poética do Aristóteles, que é o primeiro livro, digamos assim, de crítica literária, de narrativa, né, de teoria literária. Eu vou falar um pouco também de Shakespeare, que é um autor que estava muito à frente do seu tempo, né? Quando a gente começa a estudar Shakespeare, a gente entende que ele esboçou ali, principalmente em Hamlet,
aspectos que surgiriam só séculos depois, né? A ideia do sujeito, da psicologia, da vontade, já está lá esboçado em Shakespeare, mas a cultura vai entender bem para frente, né? No período moderno. Também vou falar do romance, que é essa forma que a gente ama, né? Quem não ama um bom romance, não né? É? Amo, sou fã. Que é a forma mais popular hoje, né? O romance é o que mais vende, é o que as pessoas mais gostam, e ele se transforma muito também, né? É muito difícil definir romance, então é assim, ele precisa desse narrador, desse tipo de enredo, desse tipo de conflito. É impossível ter essas definições, né? Eu costumo dizer que eu não consigo definir se eu gosto mais do narrador em primeira pessoa ou terceira, mas eu consigo definir que eu sou uma leitora de romance. Eu gosto muito de poesia, o pessoal que me segue lá no Instagram sabe, eu gosto muito, eu sempre leio, no mínimo uma coletânea de poesia por mês eu gosto. Eu não sou tão próxima do teatro. Quando eu paro para ler, eu acabo gostando. Mas é uma experiência muito diferente para mim, assim. Eu gosto mesmo, eu me entusiasmo com o romance. Então eu digo que eu sou leitora dos romances. Eu também, Mel, é o que eu mais gosto. Eu estudo as outras formas, eu falo das outras formas, mas romance tá aqui no coração. No coração, né? Tem espaço ali grandão para ele. Mas você tinha até falado sobre, em outras épocas, ser mais do costume dos leitores outros gêneros, né? E eu acho muito curioso como hoje nós não somos tão abertos assim à poesia, ou pelo menos à popularização da poesia, mas sim do romance, sendo que, sei lá, 3 séculos atrás era a poesia que reinava, né? Era o gênero assim lido, e o romance que surgiu daí, que veio e tomou conta mesmo, por conta dos aspectos burgueses e, né, do individualismo também, do sujeito, né, que nem você estava falando também, do Shakespeare já adiantando coisas lá da frente. O romance tem a ver também, eu acho, Mel, com a sociedade, ela foi se tornando cada vez mais, a gente foi vivendo menos em comunidade, e cada vez em núcleos menores, né, famílias menores. Hoje em dia, né, a gente vive sozinho, com o companheiro, com a companheira, um monte de gente, né, vivendo sozinho. E o romance é essa experiência solitária, né? É a experiência do indivíduo com ele mesmo. Então, você vê que a forma é recente na história da literatura. O romance é uma forma recente. Sim. Só que é a mais lida, é a mais popular hoje, porque acho que tem a ver com a sociedade como ela é. E diferente do teatro, que é uma experiência coletiva, né? Ou da poesia cantada, da poesia lírica que era cantada pelos trovadores, oralizada. O romance é você consigo próprio, no silêncio do seu quarto. Então tem muito a ver com a nossa sociedade que foi caminhando também para um individualismo, né? Para a gente viver menos em grupo, menos em comunidade, enfim, 1000 coisas, né? E tudo isso me fascina. Eu acho interessantíssimo estudar também as formas literárias, pensando no contexto histórico, né? Eu acho fundamental. Sim, eu também. Eu sou, assim, a pessoa entusiasmada para isso. Por isso que eu estou entusiasmada pelo curso também. Mas estava comentando sobre as referências, né? Eu não te deixei terminar, desculpa. Aí também vou falar de filmes e séries, né? Vou falar de alguns filmes, assim, que tem um roteiro mais clássico, digamos assim, no sentido de tradicional. Uma história ali que tem começo, meio e fim, uma transformação positiva e moralizante do personagem. Vou falar de filmes que questionam um pouco isso, que trazem uma visão mais crítica. Então, eu coloquei Bacurau, porque eu queria trazer também um pouco de arte brasileira, né? Então, eu trouxe o filme Bacurau, O Mágico de Oz. Nossa, agora eu nem lembro de cabeça tudo, meu. Brilho de uma Mente Sem Lembranças, que é um filme que tem uma fragmentação no seu modo de contar a história, que eu acho interessante também de apresentar. Sim. Vou falar do conto também, da forma narrativa breve, tanto no audiovisual quanto na literatura. Então, vou falar do conto em perspectiva com romance, vou falar de curta-metragem também, em perspectiva com os longas-metragens. E também vou falar um pouco de narrativa na nossa era de rede social, de aceleração, de experimentação. Eu pensei, assim, então, resumidamente, né? Eu pensei em falar de muitas formas de se contar história, né? É claro que eu não vou esgotar, nem pretendo, nem ter essa pretensão de esgotar todos esses assuntos, porque eu resolvi fazer um curso abrangendo bastante coisa.
De referências teóricas, o Antônio Cândido é uma referência. Eu estou usando muito um livro dele. Na verdade, é um livro que chama A Personagem de Ficção, que tem um texto dele e tem textos de outros autores também. Uhum. Ele fala da personagem na literatura. Esse daqui. Esse aí. Adoro esse livrinho. O Paulo Emílio Salles Gomes fala de personagem no cinema. O Anatol fala do personagem no teatro, né? Enfim, é um livro super assim completo para pensar personagem nas diferentes linguagens. Recentemente eu descobri um livro, Mel, talvez você conheça, que é do Julian Fuchs, o escritor brasileiro, que ele faz uma história do romance também. Romance, história de uma ideia. Ele tá aqui. Peraí, eu vou pegar. Aquela empolgada, né? Vai lá. Eu comprei semana passada, porque eu vi na livraria, falei, não, eu preciso disso daqui, porque tem até um capítulo sobre James Joyce e Virginia Woolf. Eu falei, não, eu preciso, e já li e tal, eu quero agora voltar ao início e ler. Mas ele é recente, né? Ele foi publicado esse ano. Ele é super recente, se não me engano, esse livro veio da tese de doutorado dele. Ele defendeu o doutorado, acho que na USP, estudando romance, a forma do romance, e o livro é derivado da tese. Acho que ele deve ter feito algumas modificações, algumas edições. Que demais! Não, edição. E como ele é escritor, você vê que é uma teoria gostosa de ser lida, né? E é isso que eu ia falar. E como também é interessante de vermos um escritor que tem uma bagagem como essa, né? Porque ele escreve romances, se não me engano, eu nunca li, infelizmente, o Fuchs romancista, né? E aí você percebe como que, tendo essa bagagem, você tem um pouco mais de controle sobre aquilo que você pode criar, né? E ele comenta, assim, grandes teóricos do romance, né? O Walter Benjamin, enfim, outras figuras bem importantes. Mas como ele tem essa linguagem acessível, eu quero apresentar esse livro para o pessoal, quero falar um pouco dele. Também vou usar um livro, acho que esse você conhece também, da Sandra Guardini, a professora Sandra Guardini Vasconcelos, que estuda literatura inglesa. Sandra Vasconcelos. E ela fala bastante do romance no século inglês, né, do romance do século XVIII, XIX, na Inglaterra. Sim. Que mais de referências teóricas? Tem um livrinho bem curtinho, ótimo, que chama Teoria do Conto. Eu sei qual que é. Conhece. É uma coleção muito interessante, aliás, porque é sobre teoria mesmo, né, da literatura. Isso. Aí tem várias edições, assim. Tem sobre o conto. O conto uma vez eu li, já tem anos já na faculdade. Eu lembro que eu gostei bastante porque é bem direto, é bem gostoso de ser lido, né? Sim, é bem gostoso de ser lido. A autora também escreve bem, de uma forma descomplicada. É a mesma pesquisadora, Nádia, esqueci o sobrenome dela, Batella, eu acho, Nádia Batella. É a mesma pesquisadora que fez a fotobiografia da Clarice Lispector. Sim, Gottlieb, não é? Isso, essa. Sim. Ela fez uma fotobiografia maravilhosa da Clarice, que eu amo, assim. Inclusive, é lindo, né? Sabe? Dizem que é linda essa fotobiografia, mas ela também fez a biografia. Que eu tenho, mas tá lá longe. Mas eu tô vendo daqui, mas eu não vou pegar porque é empolgada. Segura empolgada. Mas dizem que é a melhor biografia que temos da Clarice, né? Ela pesquisadora da vida e obra dela, tudo, dizem que é a melhor. E essa da fotobiografia eu fico super empolgada, assim, porque eu tenho esse apego também ao visual, à fotografia também. Então, fiquei curiosa, linda, só de ver você citando. E, bom, tem alguns outros livros, assim, agora eu não sei se eu vou lembrar de cabeça, mas acho que esses são os principais. Porque, assim, a minha Mas ideia... já tá ótimo. Tem bastante coisa. Exato. Só isso daria um semestre. Pois é. Porque a minha ideia também é não fazer um curso super teórico, pesadão, Sim. né? Eu acho que isso é uma característica, assim, que eu tento, né, manter no meu trabalho, que é sempre falar nos vídeos da Antofágica, sempre falar de forma acessível, descomplicada, sabe? Então, é claro que eu leio teoria, estudo, mas eu nunca vou falar, sabe? Venho aqui fazer um curso de teoria comigo. Até porque eu tenho esse pé em várias linguagens, eu não sou exatamente uma teórica, né? Que eu quis que você citasse um pouquinho, porque sempre a galera me pergunta, assim, a galera se interessa bastante, pelo menos por saber, né, um pouquinho o que
temos de teoria, tudo. Então eu só pedi para você citar porque eu vi realmente que tinha essa base ali, lendo sobre as aulas. E eu falei, seria interessante se ela citasse. Até porque eu fiquei curiosa. Até Ai, que legal saber que as pessoas te pedem, Mel, porque eu sempre pedem. fico atrás. Ai, será que eu falo de teoria? Pedem. Falo, vai ser chato, não vai ser chato. Legal saber que o pessoal gosta. Tem um vídeo que me pedem há muito tempo, que eu preciso sentar para elaborar esse vídeo, que é sobre os livros teóricos e de críticos também, fundamentais, ou que eu gosto, né, da teoria e crítica literária. Então tem a galera que me pede, aliás, se você estiver assistindo essa gravação aqui, depois comente aqui se você gostaria de um vídeo assim. Porque se me deixar, eu fico falando horas e horas e horas, assim, mas é algo que eu sempre tento puxar, assim, como sardinha, sabe? Porque a galera pede. Legal. Eu amo esse tema. Eu também, enfim, sou suspeita pra falar, né? Mas, Li, eu queria que você falasse um pouquinho também pro pessoal que tem interesse em participar do curso, quando que ele vai acontecer, se eles podem assistir depois, a resposta, né, spoiler, sim, mas essas informações mais objetivas assim mesmo. O curso vai começar dia 21 de outubro, é uma quinta-feira, ele tem 2h30 cada aula, das 19 às 21h30. Uhum. São 6 quintas-feiras a partir do dia 21 de outubro. Se a pessoa não puder no horário, ela pode assistir depois, as aulas vão ficar gravadas, ela vai receber um link para assistir no YouTube depois. Quem se inscrever também participa de um grupo no Telegram, onde eu também estou colocando material, estou compartilhando material, referências, enfim, tem um grupo de troca também entre os alunos, então também tem esse grupo no Telegram. E assim, são 2h30 cada aula. A minha ideia é também tirar as dúvidas de quem tá lá. Não são 2h30 eu só falando, porque senão seria cansativo, né? Eu vou mostrar trechos, vou mostrar trechos de filmes, trechos de livros, pinturas. Então, tô pensando em aulas assim dinâmicas também. E a minha ideia é tirar dúvidas de quem tá lá, por isso 2h30, porque tem um tempo para essa conversa com os alunos. E eu acho assim, eu quis fazer um valor também acessível para todo mundo, para as pessoas poderem participar, porque são muitas horas de aula. Né? É isso que eu ia falar. 6 aulas, exatamente. Eu acho que tá super em conta, até porque são, como você disse, horas e horas de aulas, né? São várias aulas, então tá super em conta, super vale a pena. E também a gente tem um cupom, né, pro pessoal que acompanha aqui o Literaturice. Muito obrigada por isso, aliás. Se você tiver interesse, por favor, tenha, eu já tenho certeza, vai ser incrível, eu tô animadíssima para a primeira quinta-feira. Você tem aí o cupom de desconto do Literaturice, é só inserir Literaturice que você consegue esses 15%, tá bem? Muito obrigada por isso, Li, aliás. Já deixa aqui. Obrigada a você, Mel. Venham fazer o curso, que acho que vai ser muito legal. E qualquer dúvida, se alguém tiver alguma dúvida sobre aula, sobre conteúdo, sobre qualquer coisa, sobre o Simpla, pode me escrever no meu Instagram. Eu tô respondendo todo mundo que tá me escrevendo com dúvida, pergunta, eu respondo todo mundo. Então, pode me procurar mesmo que eu respondo dúvidas. Os links estão aqui no box de descrição, tá bem? Mas antes de deixar ir embora, Lívia, eu quero te fazer uma pergunta aqui derradeira, que é um pouco capciosa, eu sei, mas eu queria saber quais são os seus clássicos preferidos. A gente te conhece bastante por conta dos clássicos da Antofágica, né? Você fala muito sobre os clássicos no canal da Antofágica, sempre falou também. Então eu gostaria muito de saber quais são os seus clássicos, porque eu tô curiosa. Olha, eu juro que eu não quero fugir da pergunta, Mel, juro mesmo. Capciosa, tá vendo? As respostas também, assim, sempre mudam. Mas, assim, eu vou falar pra você, por exemplo, um clássico que eu gosto muito é o Madame Bovary, é um livro que me mexeu muito quando eu li, que eu vou também falar no curso, que, enfim, sei lá, é um livro paradigmático para quem estuda história da literatura, tem muita coisa lá, é um livro que continua a dizer pra gente nos nossos dias, então é um clássico que eu gosto muito. Esse ano eu li Morro dos Ventos Uivantes por conta do trabalho na Antofágica e eu fiquei assim, chocada com aquele livro, eu amei como que aquilo fica de pé, tem uma estrutura toda meio desconjuntada, mas que funciona. E ao mesmo tempo aquilo te puxa. Enfim, é um clássico que com certeza entrou na minha lista de preferidos da vida. Tem uma certa repulsa. Eu senti, pelo menos, quando eu li, uma certa repulsa por algumas coisas ali chocantes, mas ao mesmo tempo atração. Aquilo
é tipo sublime, assim. É um negócio que é difícil de lidar, mas ele te puxa, né? Ele te seduz. Eu gosto muito do livro, não é o meu preferido das Brontë, mas eu gosto muito dele, assim, por conta disso, desse sentimento, porque ele é estranhão, e eu gosto de coisas estranhas. Exato, Mel, essa palavra é um livro estranho, é um livro estranho, ele tem esse sublime, ele tem esse grotesco, acho que essa estranheza do livro me cativou, sabe? Sim. E eu sou muito apaixonada por Dom Casmurro, Mel, eu também relia no passado, eu li na escola, né? E relia no passado Prantofágica e eu fiquei assim também estarrecida, porque é um livro que você vai degustando, assim, frase a frase, e o Machado tem aquela elegância, aquela beleza, e ao mesmo tempo, hoje, lendo Dom Casmurro, é tão diferente de né, quando eu li na escola. Eu senti também. Sabe, como mulher, hoje em dia, com todas as discussões também identitárias e feministas, a gente vê o Bentinho de outra maneira, né? A gente recebe toda a história de outro jeito. Então, com certeza é um clássico, assim, que tá na minha lista de preferidos, ficará vida fora. Mas outros vão entrar, talvez... Sempre. A gente tá traindo sempre, né? Dando essa resposta, a gente trai outros também que já estiveram na lista e que você tem que deixar um pouquinho de lado, porque esses atuais estão lá batendo forte no coração. Você já leu Brás Cubas? Sim. Sim. Então, você prefere o Dom Casmurro a Brás Cubas? Aqui, já colocando a polêmica, né? Desculpa te enfiar nessa polêmica. Mas eu também, é por isso que eu percebi isso. Eu falei, vou ter que conversar com ela sobre isso. Por quê? Porque eu sou a pessoa que prefere Dom Casmurro também. E as pessoas geralmente ficam, o quê? Como assim? Brás Cubas, maravilhoso. Mas sabe por que eu acho que eu gosto mais de Dom Casmurro? Não quer dizer que eu não gosto de Brás Cubas, mas... Dom Casmurro tem a questão da instância narrativa ali, né? Muito importante. Para mim, marcou completamente, assim. Então, o narrador, essa conversa que nós temos enquanto leitores, com a experiência de ler o narrador como aquele, seja ele qual for, tem as suas questões polêmicas ou não, né? Na verdade, que bom que tem, porque daí a gente consegue debater bastante. Mas eu acho que isso me fez gostar muito desse livro, porque ele justamente me fez pensar sobre literatura, sabe? Então, eu tenho essa minha teoria do porquê que eu prefiro Dom Casmurro a Brás Cubas. Mas assim, né, querendo te enfiar um pouquinho na polêmica também, trazendo junto comigo, porque eu não quero estar só nela. Olha, polêmica aceita, pessoal do Dom Casmurro também. Eu acho que eu concordo com você. Essa questão da instância narrativa, daquele narrador e o diálogo que a gente vai tendo com ele é fenomenal, assim. E é um livro que, pra mim, não se esgota, sabe? Claro, Brás Cubas também não, né? Machado, um grande clássico, sempre que você volta, ele te oferece novas perspectivas, né? Mas, não sei, Dom Casmurro é aquela coisa do coração também, né? Os nossos preferidos têm sempre uma questão subjetiva, né? Porque essa distinção é importante. Eu gosto mais disso. Eu sei que outros livros têm tanta qualidade quanto, ou até mais, são mais bem construídos, são mais importantes historicamente, sei lá, XYZ. Mas esse aqui me atravessa, né? Porque os livros têm a questão afetiva, eles te atravessam. Eles conversam com quem você é naquele momento de vida. E aí, então, nisso, a gente não consegue também ficar apontando o dedo e falando, não, você tem que gostar mais desse do que daquele, porque atravessa justamente cada um da sua maneira, né? Então isso. Não dá pra ter um olhar científico pra afetividade. Não, é impossível, exato. Eu até gosto disso, viu? Eu acho que traz a nossa complexidade enquanto humanos também, né? Claro. Mas, Li, muito obrigada por hoje, por esse conteúdo incrível, por esse bate-papo muito gostoso, né? Para o pessoal que está interessado, os links estão todos aqui embaixo também, tá? Não se esqueçam de acessar para conferir um pouquinho sobre como que vai ser também, para se inscrever no curso da Lívia. Vai ser demais, estou empolgadíssima aqui para ser sua aluna agora, Lívia. Eu estou muito empolgada também, Mel. Muito obrigada, então. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima e que tenhamos mais próximas vezes, né? Para gravarmos juntas. E é isso. Beijão, pessoal. Beijo, Li. Beijo. Tchau, tchau.